E se eu lhe dissesse que existe um carro que rodou mais de 1,2 milhão de milhas e ainda funciona como novo? Parece impossível, certo? Bem, existe um táxi Mercedes W123 no Marrocos que está rodando sem parar há décadas com seu motor original intacto. Isso equivale a dirigir até a Lua e voltar 2 vezes. Hoje estamos contando 12 carros que foram projetados para durar mais que civilizações. E fique por aqui porque o número um vai absolutamente te chocar. Este veículo é literalmente indestrutível. Top 1 Saab 900, 1978 a 1993. Começamos nossa lista com uma máquina nascida do céu e construída para os invernos mais rigorosos da Terra. O Saab 900 não era apenas um carro. Era uma declaração da engenharia sueca, escrita em aço e teimosia. Quando os engenheiros da Saab projetaram esta fera, eles aparentemente esqueceram que estavam construindo um veículo civil e, em vez disso, criaram algo que poderia sobreviver a um inverno nuclear, enquanto ainda o entregava com segurança ao seu destino. Nascido da tecnologia aeroespacial, o 900 herdou o DNA de aeronaves da Saab em cada parafuso e rebite. Os motores turboalimentados eram tão superdimensionados que os mecânicos brincavam sobre precisar de um guindaste para estressá-los adequadamente. Esses motores regularmente ultrapassavam as 300 mil milhas, rindo dos cronogramas de manutenção convencionais. A construção da carroceria era absolutamente maluca, com vãos de painel mais apertados que um cofre de banco e uma resistência à corrosão que fazia outros carros europeus chorarem de inveja. A ignição entre os bancos não era apenas um design sueco peculiar. Era um sistema antifurto tão eficaz que os ladrões de carros literalmente iam embora frustrados. Nos países escandinavos, esses carros se tornaram os veículos de escolha não oficiais para pessoas que mediam o inverno em meses, não semanas. Eles ligavam em temperaturas de 40 graus Celsius, quando outros carros eram basicamente esculturas congeladas. O sistema de aquecimento poderia aquecer um pequeno apartamento, e os assentos foram projetados por pessoas que entendiam que o conforto não era um luxo, era um equipamento de sobrevivência. Hoje, encontrar um 900 turbo limpo é como descobrir um tesouro enterrado, exceto que este tesouro ainda pode chegar a 100 km/h em menos de 8 segundos depois de ficar parado em um celeiro por 20 anos. Top 2 Buick LeSabre, 1992 a 1999. O próximo é um sedã americano clássico que provou que a simplicidade é a forma definitiva de confiabilidade. O Buick LeSabre da GM dos anos 90 era o equivalente automotivo daquele amigo confiável que chega na hora, nunca reclama e, de alguma forma, sempre tem dinheiro para uma gasolina. Enquanto outros fabricantes estavam ocupados perseguindo números de desempenho, a Buick silenciosamente construiu um sedã que poderia durar mais que várias administrações presidenciais. O motor V6 de 3,8 litros era uma obra-prima de engenharia discreta, tão suave e confiável que os engenheiros da Buick provavelmente se sentiam envergonhados pela facilidade do seu trabalho. Este motor era basicamente um equipamento agrícola disfarçado de tecnologia automotiva, projetado para rodar para sempre apenas com gasolina comum e a troca de óleo ocasional. Mas aqui é onde fica interessante. Esses carros desenvolveram um culto entre motoristas de táxi e vendedores viajantes. Pessoas que literalmente viviam em seus veículos. Um LeSabre poderia atingir 400 mil milhas, ainda tendo vida suficiente para ensinar carros mais novos sobre persistência. A qualidade de rodagem era tão suave que os passageiros brincavam sobre precisar de Dramamine pelo isolamento das imperfeições da estrada. Os assentos foram projetados por pessoas que entendiam que as rodovias americanas eram medidas em milhares de milhas, não em quarteirões da cidade. O Consumer Reports classificou consistentemente o LeSabre como um dos veículos mais confiáveis já testados. As seguradoras os amavam porque raramente quebravam, e a Warisik Shara os amava porque raramente chamavam por serviço. As únicas pessoas que não os amavam eram os mecânicos, porque os proprietários de LeSabre raramente precisavam de seus serviços. Esses carros se tornaram os veículos não oficiais dos cidadãos idosos da América. Não porque fossem lentos,
mas porque eram inteligentes o suficiente para reconhecer a qualidade genuína quando a viam. Top 3 Mercedes-Benz W123 1976 a 1985. Movendo-se para o reino da lendária engenharia alemã, encontramos um carro que redefiniu o significado da palavra durável. No final da década de 1970, a Mercedes-Benz cometeu o que só pode ser descrito como uma blasfêmia automotiva. Eles superdimensionaram um carro a um grau tão absurdo que os contadores provavelmente ainda estão tendo pesadelos com isso. A série W123 não foi apenas construída para durar. Foi construída como se a Mercedes esperasse que sobrevivesse ao próprio colapso da civilização. Esses carros eram tão ridiculamente superdimensionados que os engenheiros da Mercedes supostamente usaram o dobro do aço necessário em áreas críticas. As portas pesavam tanto quanto capôs de carros modernos, e os painéis da carroceria eram grossos o suficiente para desviar pequenos projéteis. No Marrocos, esses imortais mecânicos ainda estão percorrendo rotas de táxi com mais de 600 mil milhas nos motores originais. Isso não é um erro de digitação. 600 mil milhas. O segredo era simples. A Mercedes investiu dinheiro em qualidade como se estivesse saindo de moda. Cada componente foi testado até a destruição e depois redesenhado para ser ainda mais forte. O lendário motor diesel OMM117 era tão pouco exigido que as velocidades de rodovia pareciam um exercício de aquecimento tranquilo. Aqui está a bela ironia. A Mercedes perdeu dinheiro em cada W123 que vendeu. O pessoal das finanças estava arrancando os cabelos porque os custos de engenharia eram economicamente insanos. Era como se tivessem esquecido que deveriam ser um negócio e decidissem se tornar uma instituição de caridade para pessoas que precisavam de automóveis imortais. Após o apocalipse nuclear, haverá baratas, Keith Richards e Mercedes W123 ainda trafegando pelas rodovias alemãs. Muitos proprietários relatam que esses carros, na verdade, ficam mais confiáveis com a idade, como se estivessem apenas se aquecendo após as primeiras 200 mil milhas. Top 4 Honda Accord. Terceira geração, 1986 a 1989. Agora olhamos para um ícone japonês que estabeleceu um padrão de perfeição que poucos igualaram. A Honda, nos anos 1980, era como aquele aluno superdotado que estraga a média para todos os outros. Enquanto os fabricantes americanos estavam economizando em tudo mais rápido que pilotos da NASCAR, os engenheiros da Honda faziam reuniões sobre reuniões para discutir o passo de rosca ideal para os parafusos de ajuste do assento. O Accord terceira geração surgiu de uma era em que a filosofia da Honda era brutalmente simples. Construa certo da primeira vez, porque reclamações de garantia são desonrosas. Esses engenheiros literalmente perdiam o sono por causa de um painel rangendo, resultando em um sedã de tamanho médio que poderia sobreviver a qualquer coisa, exceto a um impacto direto de meteoro. Os motores eram obras-primas de simplicidade mecânica. O sistema de injeção de combustível era tão direto que mecânicos amadores podiam entendê-lo após um workshop de fim de semana. Sem sistemas de computador complicados, sem 17 sensores diferentes esperando para falhar. Apenas pura eficiência mecânica que mudava como relógios suíços. Os proprietários rotineiramente relatavam atingir 300 mil milhas com nada mais do que trocas de óleo e a troca ocasional da correia dentada. A atenção aos detalhes era quase obsessiva. Dobradiças de portas superdimensionadas ao ponto do absurdo, borrachas de vedação projetadas para durar décadas e porta-copos testados por 100 mil ciclos de inserção. Em nações em desenvolvimento onde os carros são dirigidos até literalmente se desintegrarem, esses Accords estão em todos os lugares. Mecânicos cubanos os chamam de carros eternos, porque testemunharam que eles sobrevivem a condições que matariam veículos militares. Quando algo finalmente quebra após 400 mil milhas, as peças são tão simples que você provavelmente pode consertar com ferramentas manuais básicas e determinação. Top 5 Jeep Cherokee X-Joeda, 1984 a 2001. Nossa próxima entrada é uma lenda americana robusta que se recusou a seguir as regras da obsolescência programada.
Quando os engenheiros da AMC projetaram o Cherokee XJ no início dos anos 1980, eles aparentemente decidiram que sutileza era para os fracos. Em vez de criar apenas mais um SUV, eles construíram o que só pode ser descrito como um dedo do meio motorizado para o conceito de obsolescência programada. O XJ não era apenas resistente. Era resistente do tipo sobreviva ao apocalipse e dirija através dos escombros. A construção monobloco o tornou mais leve, mais forte e mais rígido do que os SUVs tradicionais de carroceria sobre chassi. Era como construir um tanque de origami. Não deveria funcionar, mas de alguma forma se tornou lendário. O motor 4.0L de 6 cilindros em linha era basicamente imortal. Os engenheiros da Jeep aparentemente confundiram o design do motor com a construção de dispositivos para o fim do mundo. Esses motores atingiam regularmente 300 mil milhas, sendo mantidos com o equivalente automotivo de pensamentos e orações. O que tornou o XJ verdadeiramente especial foi sua gloriosa simplicidade. Sem eletrônicos sofisticados para falhar, sem sistemas complicados de tração nas 4 rodas com 17 modos diferentes, para terrenos que você nunca encontrará. Apenas uma caixa de transferência, eixos rígidos e altura livre do solo suficiente para passar por cima de seus problemas. O XJ criou seu próprio culto, literalmente. A máfia XJ defende esses veículos com fervor religioso, trocando histórias sobre Cherokees de 500 mil milhas, como pescadores discutindo o peixe que escapou. Exceto que essas histórias são realmente verdadeiras. O serviço postal dos Essinabena comprou milhares para entrega de correio rural. Uma organização que consome veículos como lenços de papel escolheu o XJ porque precisava de algo que não morresse. 20 anos depois, muitos desses jeeps de correio ainda estão rodando, tendo capotado, inundado e sido dirigidos através de coisas que não deveriam ser atravessadas. Top 6 Ford Crown Victoria, 1992 a 2011. Aqui está o carro que serviu como a espinha dorsal das forças policiais e frotas de táxis americanas por décadas. O Crown Victoria da Ford era o equivalente automotivo de uma barata vestindo um uniforme de policial. Quando os engenheiros da Ford projetaram esta fera, eles aparentemente se fizeram uma pergunta crucial. E se construíssemos um carro que pudesse sobreviver, sendo dirigido pelos piores motoristas da América, 24 horas por dia durante anos a fio? O Crown Vic não era apenas um carro. Era uma fortaleza móvel projetada para resistir a abusos que fariam outros veículos se renderem. Os departamentos de polícia não o escolheram por velocidade ou agilidade. Eles o escolheram porque você podia dirigi-lo contra uma parede de tijolos, dar marcha a ré e perseguir bandidos sem perder o ritmo. O motor V8 4.0L era tão pouco exigido que as velocidades de rodovia pareciam como pedir a um levantador de peso para pegar um lápis. O sistema de arrefecimento foi projetado para tempos de marcha lenta, prolongados porque os policiais ficam muito parados. O sistema elétrico podia lidar com acessórios suficientes para alimentar uma pequena estação de rádio. Aqui está a bela ironia. Quando os departamentos de polícia aposentavam esses carros com 150 mil milhas difíceis, eles estavam apenas sendo amaciados. As empresas de táxi os compravam e os rodavam por mais 300 mil milhas. Então pessoas comuns os dirigiam por mais 200 mil milhas. Existem Crown Vics por aí com 600 mil milhas ainda fazendo serviço de aplicativo. Isso não é longevidade, é basicamente imortalidade com um banco corrido de vinil. Quando a Ford encerrou a produção em 2011, os departamentos de polícia literalmente os estocaram, comprando extras para canibalizar peças. Alguns departamentos ainda operam Crown Vics hoje, 13 anos após o término da produção. Quando o apocalipse chegar, ele será conduzido em um Crown Victoria, provavelmente um ex-carro de polícia, e definitivamente ainda funcionando. Top 7 Volvo 240, 1974 a 1993. Este tijolo sueco provou que segurança e longevidade podem andar de mãos dadas por gerações. Em 1974, os engenheiros da Volvo participaram de uma reunião onde alguém disse: "Vamos construir um carro que seja mais seguro que um abrigo antiaéreo
e mais confiável que a gravidade. Então eles realmente fizeram isso. O Volvo 240 não foi apenas construído para durar. Foi projetado para sobreviver aos seus filhos, seus netos e, possivelmente, a várias pequenas civilizações. A filosofia de design do 240 era lindamente simples. Torne tudo 3 vezes mais forte do que o necessário. Depois, adicione mais metal apenas por segurança. O resultado foi um carro que parecia uma geladeira sobre rodas, mas tinha a integridade estrutural de um cofre de banco. Os motores B21 e B23 eram tão superdimensionados que os engenheiros da Volvo os testaram funcionando sem óleo até travarem, e então os redesenharam para durar ainda mais. Esses motores atingiam regularmente 400 mil milhas com manutenção básica. Alguns passaram de 500 mil milhas. Existem casos documentados de 240 com mais de 1 milhão de milhas. A genialidade estava na simplicidade. Enquanto outros fabricantes estavam adicionando computadores e complexidade, a Volvo manteve o que funcionava. Injeção mecânica de combustível que um fazendeiro poderia entender. Transmissões manuais que mudavam como ferrolhos de rifle e sistemas de aquecimento que podiam aquecer uma pequena casa. Os Volvo 240 se tornaram o carro não oficial dos entusiastas anticarro. Pessoas que não se importam com velocidade, estilo ou status, mas apenas querem algo que ligue todas as manhãs até o sol explodir. Em Portland, Berkeley e Burlington, os 245 surrados são basicamente declarações políticas sobre rodas. Cientistas que estudam longevidade provavelmente deveriam começar com os Volvo 240. O que quer que eles tenham feito para tornar essas coisas imortais precisa ser engarrafado e estudado. Top 8 Toyota Pickup Hilux, 1979 a 1995. A seguir, temos a picape que se tornou um símbolo global de ser absolutamente indestrutível. A Toyota, nos anos 1980, olhou para as picapes americanas, quebrando e disse: "Segure meu saquê." O que eles criaram não foi apenas uma picape. Era o equivalente automotivo daquele amigo que nunca fica doente, nunca reclama e, de alguma forma, aparece no trabalho durante furacões de categoria 5. A picape Toyota redefiniu o que "construído para durar" significava. Essas picapes eram tão legendariamente indestrutíveis que o Top Gear da BBC literalmente tentou matar uma. Eles a afogaram no oceano, colocaram fogo nela, a derrubaram de um guindaste, a atingiram com uma bola de demolição e a colocaram no topo de um prédio que foi então implodido. Depois de toda essa tortura, a maldita coisa ainda ligou. O segredo era a filosofia Kaizen da Toyota. Melhoria contínua levada a níveis psicóticos. Cada ponto fraco descoberto nos testes resultava em um redesenho. Cada reclamação de garantia era tratada como um insulto pessoal ao engenheiro que projetou aquela peça. Os motores 22R e 22RI eram obras-primas de simplicidade e excesso de engenharia. Eles produziam uma potência decente, economizavam combustível e se recusavam absolutamente a morrer. Correntes de comando em vez de correias, injeção de combustível simples e sistemas de arrefecimento projetados para o Vale da Morte enquanto rebocavam uma casa. Essas picapes se tornaram os canivetes suíços do mundo automotivo. Precisa carregar concreto? Sem problemas. Atravessar um rio? Com certeza. Sobreviver a uma zona de guerra? Na verdade, sim. Essas picapes se tornaram os veículos não oficiais de zonas de conflito em todo o mundo porque simplesmente não paravam de rodar em lugares onde as peças automotivas são mais raras que lágrimas de unicórnio. As picapes Toyota continuam funcionando com manutenção consistindo principalmente de esperança e ocasionalmente batendo nelas com martelos. Top 9 Chevrolet Suburban, 1973 a 1991. Este enorme transportador americano foi construído para sobreviver aos trabalhos mais difíceis nos ambientes mais implacáveis. Antes de os SUVs se tornarem minivans glorificadas para pessoas com medo de admitir que tinham filhos, havia o Chevrolet Suburban. A geração de 1973 a 1991 não foi apenas construída de forma robusta. Foi construída como se a Chevrolet esperasse que fosse usada em desertos pós-apocalípticos,
onde as peças de reposição seriam feitas de sucata e determinação. Este não era um veículo, era um bunker de sobrevivência de 4 rodas que por acaso tinha janelas. O Suburban era essencialmente uma picape que comeu muito espinafre e continuou crescendo. O chassi era tão superdimensionado que provavelmente poderia sustentar um pequeno prédio. Quer você tivesse o Small Block 350 ou o Big Block 454, esses motores eram tão pouco exigidos que estavam praticamente entediados. Não eram máquinas de desempenho altamente ajustadas. Eram monstros preguiçosos de torque que podiam arrancar árvores do chão mal suando. O sistema de tração nas 4 rodas era mecânico, não eletrônico. Você puxava uma alavanca, as coisas engatavam e você podia dirigir pelo quintal do inferno. O sistema elétrico era tão simples que você podia diagnosticá-lo com uma lâmpada de teste e bom senso. Esses Suburbans foram projetados para o trabalho real. Empresas de construção, campos de petróleo, fazendas e agências governamentais os compravam aos milhares porque precisavam de veículos que pudessem carregar 9 pessoas e seus equipamentos por condições que deixariam cabras da montanha nervosas. Existem Suburbans desta era ainda trabalhando em fazendas com 500 mil milhas, ainda carregando, ainda rebocando, ainda se recusando a reconhecer que deveriam ter morrido a 300 mil milhas. Eles são o equivalente automotivo de marretas. Não são bonitos, não são sofisticados, mas são absolutamente perfeitos para o que fazem. Top 10 Dodge Ram com motor Cummins, 1989 a 1993. Quando um motor de nível comercial encontra uma picape, o resultado é um trem de força que simplesmente se recusa a desistir. Em 1989, a Dodge fez algo que parecia insano na época. Eles pegaram um motor de caminhão comercial, projetado para veículos que nunca paravam de rodar, e o enfiaram em uma picape. O Cummins 5.9L Turbo Diesel não era apenas superdimensionado. Foi projetado para aplicações onde a falha significava falência. A Cummins Ram, de primeira geração, não era bonita. O interior era basicamente plástico e esperança, e a qualidade de rodagem estava em algum lugar entre um equipamento agrícola e um dispositivo de tortura medieval. Mas nada disso importava porque o trem de força era essencialmente imortal. O motor Cummins era classificado para 1 milhão de milhas em aplicações comerciais. Em uma picape, carregando cargas mais leves, ele estava basicamente apenas se aquecendo às 300 mil milhas. Esses motores eram tão pouco exigidos que muitos proprietários relatavam melhor economia de combustível após as 200 mil milhas, à medida que tudo finalmente se ajustava. A verdadeira beleza estava na simplicidade mecânica. O sistema de combustível era puramente mecânico. Uma bomba de injeção Bosch P700 que podia funcionar com qualquer coisa, de diesel a óleo de batata frita filtrado. Sem computadores, sem equipamentos de emissões para falhar. Apenas injeção mecânica pura, sincronizada com precisão suíça. Essas picapes criaram sua própria economia. As pessoas compravam Rams Cummins, de primeira geração, todas enferrujadas apenas pelo motor, e depois o instalavam em picapes mais novas quando os motores dessas falhavam. O Cummins era tão valioso que picapes com transmissões estouradas e interiores destruídos ainda eram vendidas por milhares. Existem casos documentados desses motores atingindo 700 mil milhas com componentes internos originais. Alguns passaram de 1 milhão de milhas. Cummins de 12 válvulas tornou-se sinônimo de indestrutível no círculo dos caminhões. Tons, Mercedes-Benz Classe S, B26, 1979 a 1991. Este sedã de luxo emblemático provou que até as máquinas mais sofisticadas poderiam ser construídas para durar para sempre. Quando a Mercedes-Benz se propôs a construir o Classe S B26, eles aparentemente decidiram que corte de custos era uma frase suja que nunca deveria ser pronunciada em companhia educada. Este não era apenas um carro de luxo. Era um manifesto de engenharia escrito em aço e couro que declarava guerra ao próprio conceito de falha mecânica. O nível de excesso de engenharia era tão extremo que beirava o patológico. As portas fechavam com um tank de cofre de banco
que fazia outros carros de luxo parecerem latas de conserva. A pintura não era apenas aplicada, era em camadas como uma obra-prima da Renascença, com primer, base, cor e verniz que poderiam sobreviver a explosões nucleares. Os motores foram construídos com tolerâncias tão apertadas que os engenheiros da Mercedes precisavam de salas limpas especiais apenas para montá-los. Estes não eram motores de desempenho estressados. Eram obras-primas pouco exigidas que podiam rodar a 130 mil km/h o dia todo mal suando. O sistema de controle de climatização foi projetado por engenheiros que aparentemente acreditavam que manter a temperatura perfeita da cabine era um direito humano fundamental. Tinha sistemas redundantes, sistemas de backup para os sistemas redundantes e linhas de vácuo suficientes para confundir um chefe de espaguete. Aqui está o detalhe. A Mercedes perdia dinheiro em cada WC26 que vendia. A quantidade de engenharia, materiais e puro perfeccionismo obstinado era economicamente insana. Era como se tivessem esquecido que eram uma empresa e decidissem se tornar uma instituição de caridade para pessoas que queriam carros de luxo imortais. Hoje, WNTV26 bem mantidos aparecem regularmente em nações em desenvolvimento como táxis de alto padrão com 600 mil milhas, ainda ronronando como aristocratas mecânicos que se recusam a admitir que deveriam ter morrido a 400 mil milhas. Top 11 Toyota Land Cruiser FJ60, 1980 a 1990. Finalmente, chegamos ao auge da durabilidade automotiva. Um veículo que conquistou todos os cantos do globo. No topo da nossa lista está o Toyota Land Cruiser Série 60. E, honestamente, nada mais chega perto. Este não foi apenas construído para durar para sempre. Foi projetado para durar para sempre enquanto atravessava o Saara, cruzava rios e escalava montanhas que deixariam bodes monteses nervosos. A Toyota não apenas superdimensionou o Land Cruiser. Eles aparentemente o projetaram para um planeta diferente, onde as leis da falha mecânica não se aplicam. O FJ60 e o FJ62 foram o ápice de décadas da Toyota, aprendendo o que quebra nos ambientes mais hostis da Terra, e então projetando a eliminação desses problemas. Os motores de 6 cilindros em linha não eram potentes, mas eram essencialmente equipamentos agrícolas disfarçados de motores automotivos. Esses motores eram tão pouco exigidos que as velocidades de rodovia pareciam pedir a um lutador de sumô para levantar uma xícara de café. Eles atingiam regularmente 400 mil milhas. Alguns passaram das 600 mil. E existem exemplos documentados com mais de 1 milhão de milhas ainda rodando com internos originais. Cada componente foi projetado assumindo que precisaria funcionar em lugares onde o mecânico mais próximo estava a 500 milhas de distância. E as únicas ferramentas disponíveis eram pedras e determinação. A transmissão manual era tão robusta que provavelmente poderia ser usada como âncora de barco. O que realmente diferenciou a Série 60 foi seu papel como o veículo de escolha da ONU para os piores lugares do mundo. Quando organizações humanitárias precisavam de veículos que absoluta e positivamente tivessem que funcionar em condições que fariam o Mad Max chorar, elas compravam Land Cruisers. Essas picapes passaram por guerras, desastres naturais e crises humanitárias em todos os continentes. Elas foram alvejadas, explodidas, rolaram montanhas abaixo e foram submersas em rios e continuam funcionando. A simplicidade era bela, tudo manual, sem computadores, sem eletrônicos complexos, apenas sistemas mecânicos que podiam ser consertados com ferramentas básicas e determinação. A Toyota perdeu dinheiro em cada Land Cruiser porque se recusou a comprometer a qualidade. Hoje, encontrar um FJ60 ou FJ62 limpo é como encontrar ouro, exceto que o ouro é mais macio e menos valioso. Essas picapes transcenderam o mero transporte para se tornarem símbolos de imortalidade mecânica. Essa é a nossa contagem regressiva de 12 carros que foram feitos para durar para sempre. Qual deles mais te chocou? Deixe seu palpite nos comentários abaixo. Aposto que metade de vocês não esperava aquele fato sobre o Land Cruiser.
Se essas histórias de lendas mecânicas mudaram a maneira como você olha para os carros na estrada, certifique-se de se inscrever e curtir o vídeo. Estamos escavando a história que tentaram enterrar. Vamos construir um futuro que dure. Nosso próximo tesouro da história automotiva abrirá em breve.